Ó, eu vou falar de uma. Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Gap Filosófico. Hoje faremos react a esse vídeo do Brasil para Lerdos, né? Sobre materialismo e destruição do imaginário. Segura que lá vem a abobrinha, né? Mas considere apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoio segue na descrição. Inscreva-se, né? Considere participar dos nossos grupos aí na descrição do vídeo, no Telegram. É só adentrar. Tem o nosso WhatsApp comercial, se você quiser contactar para um curso, né? Atualmente estamos oferecendo 3 cursos sobre epistemologia junguiana, introdução à fenomenologia do espírito, né? E sobre a genealogia da moral de Nietzsche, né? Então, é isso. Inscreva-se, compartilhe o link, nos ajude a chegar aos 2.000 inscritos, pelo menos até o final de novembro ou antes, se possível for. Vamos lá. Força que a gente tá, que é o Chesterton identificou como um dos pilares da modernidade, e aí é fácil identificar todo mundo que está nessa toada, que é o materialismo, que é a ideia de que existe apenas matéria e movimento, que nós estamos aqui seres humanos Isso autônomos. significa que não tem espírito, não tem Não alma, tem não tem transcendência, não sobrenatural. tem nada. Quando você mata a transcendência, você diz que o homem é Deus. A verdade é essa. Você matou a transcendência, você está divinizando o homem. E que você não tá... existe nada além disso. Nada além disso e tudo mais, quer dizer, quando a gente fala aqui de virtudes, né, os meus amigos, meus ex-colegas de sociologia, eles se riem disso, né, porque a virtude, cara, pleno 2022 falando em virtude, em exemplos heróicos e tal, vira uma conversa que eles não conseguem alcançar mesmo. Assim, não é só malícia, eles realmente não conseguem alcançar as coisas que a gente fala, porque o materialismo tomou conta da modernidade. Ao mesmo tempo, quando você vai para ambientes corporativos, isso é muito interessante porque é um outro lado que eu tenho profissional também, de estar dentro de corporação, trabalhando em tecnologia. Mas uma questão, de fato, ele pega o Brasil Paralelos, ele tem essa velha mania, né? Que esses veículos que trabalham com meias verdades têm, né? Eles pegam um certo fato existente, um certo conflito que existiu de fato e ainda em certo aspecto existe dentro das querelas conceituais, e aqui, como é um canal de filosofia, nós vamos nos referir aos aspectos filosóficos, né? Para reduzir qualquer perspectiva que aborde um sentido materialista como a negação de uma suposta conduta da virtude. Virtude pode ser entendida de várias formas, né? Como um sentido essencialista e dentro de uma perspectiva de uma conduta moral específica que demande, né, um conjunto, né, de atividades ou de concepções que se aglutinem dentro de uma certa perspectiva ética, né, que seja eleita para uma perspectiva enquanto virtude específica, né? Só que virtude dentro dessa perspectiva metafísica essencialista baseia-se muito numa certa reverberação transcendente, né? E quando se fala de ética da virtude, né, se remete muito a Aristóteles e Tomás de Aquino, né, mais especificamente a Tomás de Aquino, né. Entretanto, né, quem procura retrabalhar essa perspectiva da ética das virtudes e quem faz digamos, essa crítica de um retorno à ética das virtudes como algo essencial é o Alasdair MacIntyre, que tem um certo diálogo profundo com a perspectiva marxiana. E aqui eu sei que muitos marxistas não gostam do termo marxiano, né? Mas é como eu costumo me referir a uma perspectiva diretamente de Marx, né? Aos escritos de Marx, né? Para, de certa forma, distinguir Marx das suas reverberações políticas, né? E o Alasdair MacIntyre trava diálogos muito profundos, né, com autores que supostamente são entendidos como autores que negam uma suposta transcendência, apesar de o Alasdair MacIntyre ser um crítico do Nietzsche em certos aspectos, ele se vale dele, né, para lançar mão, né, de algumas questões que vão ser fundamentais, né, para o resgate da ética das virtudes, por exemplo, o confronto de Nietzsche perante o iluminismo
a destruição do iluminismo por Alasdair MacIntyre através da crítica nietzschiana, né, ela de certa forma faz suscitar, né, uma necessidade de um resgate dessa ética das virtudes. Eu fiz até um vídeo de 10 minutos aqui no canal sobre isso, né, e no qual o Alasdair MacIntyre defende essa questão, e o Alasdair MacIntyre é um teórico que flerta muito fortemente com o marxismo, e o marxismo é materialista, só que o materialismo marxista ele não visa extinguir uma certa conduta, né, que possa estar ligada a um certo fazer da subjetividade muito próximo de Aristóteles, né, no sentido de que não há uma teleologia que conduz a subjetividade, mas a subjetividade, no seu próprio fazer, né, tende à sua finalidade, porque a sua finalidade é produzida a partir, né, da sua produção própria, daquela subjetividade. Isso é bem próximo, né, diga-se de passagem, de uma perspectiva materialista da constituição subjetiva, né, do proletariado, apesar de Marx não ter se referido especificamente a essa ideia de subjetividade. Então, a intenção deles aqui é chegar nesse ponto, né? Mas vamos ver o que é que ele vai falar aqui sobre a perspectiva empresarial. O Alasdair MacIntyre também fala um pouco disso. Ele meio que responsabiliza o Nietzsche nessa questão, né? Mediante essa questão. Com as novas metodologias de trabalho hoje em dia, você tem um apelo pela virtude, uma busca pela virtude, da onde você está falando onde você fala sobre conceitos básicos mesmo. Para o cara conseguir trabalhar, ele tem que ser virtuoso. Sim. Né? Você tem sistemas de trabalho onde o cara precisa ser, ou ele precisa ser checado o tempo inteiro, né? Ou ele tem que naturalmente trazer um comportamento virtuoso. Né? Então se fala muito de transparência. Transparência, no fundo, é você ser honesto e sincero. Sinceridade. Né? Isso é virtude pura. É aquilo que a gente né? estava falando das virtudes que estão enlouquecidas. Né? É exatamente isso. Então é antagônico isso no comportamento. E eles reduzem, só para completar, que eles reduzem isso, você enxerga melhor do que nós aqui, tá no mundo corporativo, eles reduzem isso a uma ferramenta para você usar. É muito louco isso, porque na verdade o que o Alasdair MacIntyre fala é que é justamente o contrário. Eu também discordo do Alasdair MacIntyre, mas o Alasdair MacIntyre diz que, de certa forma, a perspectiva é uma interpretação um pouco enviesada de Nietzsche, né? Nietzsche não diz exatamente isso, né? Mas ele diz que o combate ao iluminismo pela perspectiva nietzschiana, ele vai ser, de certa forma, absorvido pela perspectiva empresarial, onde tudo é competição, onde tudo é sobreposição, onde o ímpeto competitivo, né, e de permanência do mais forte, né, perdura dentro dessa perspectiva. Então, é necessário resgatar essa ética das virtudes, né, que respeite essas subjetividades em relação a um dado contexto específico, né? E aqui ele diz exatamente o contrário. Isso é buscado, né, nos ambientes corporativos, o que é extremamente complicado, porque no final das contas a virtude, ou a suposta virtude que se prega dentro desses locais empresariais, na verdade é uma política de conduta da própria empresa, né? Muito mais uma máscara corporativa que você veste, que não está ligado necessariamente, né, a uma virtude de caminhada pessoal, né, de uma construção subjetiva dentro do contexto cultural voltada para uma integração em sociedade, né? Então, eu acho bem deslocado isso aqui. Para chegar a um resultado. Ou você vai ser treinado para, né? Faça um curso de 5 aulas aqui e saia super honesto. Eu acho né? que um contraponto nisso também, aí é o meu mundo da psicologia, né? Falando em psicologia, eu vou só colocar uma coisa na mesa. Eu tive uma professora de psicologia que uma vez, diante da classe, pediu que levantasse a mão quem ainda acreditava em alma. Olha aí. Assim, tem alguém aqui na sala, uma turma com mais de 50 alunos, tem alguém aqui que ainda acredita que existe alma? Eu levantei a mão e ela falou assim, que legal, que interessante. Você vira uma figura exótica. Não, né? era uma coisa assim, quem é você, extravagante, né? Ela não quis prosseguir, era uma né? professora mais de idade, ela tinha um nível de educação e ela não quis transformar aquilo em nenhum tipo de humilhação nem nada, mas ela não conseguiu esconder o espanto dela em que um dos alunos ainda acreditasse em alma. Mas eu te cortei e falei... Mas esse exemplo é perfeito, né? Do outro lado tem os relativistas, né? Porque se o mundo... Mas aí é que está a questão, né? Mesmo que você esteja apegado a uma abordagem transcendente da ideia de alma,
a gente pode reverberar, por exemplo, a análise da ideia de alma em Jung, né? Que não exclui a perspectiva religiosa, mas faz uma abordagem, né, que tenta conciliar os opostos, que em certa medida é que faz parte da própria constituição da alma, é a condição material e a condição, digamos assim, abstrata racional, né? Que faz parte, e a alma para Jung é, na verdade, a nossa psique, né? Que a alma é esse sentido corpóreo, né? Ela não pode ser cabeça de anjo alado. Ao mesmo tempo, ela é esse sentido abstrato, porque ela opera com uma certa racionalidade, e isso é um objeto para ela de trabalho também. Mas, ao mesmo tempo, ela também é o espírito de uma época, né? Que vai formar essa determinada subjetividade. Ele tem uma certa razão quando menciona, né? E aí eu digo aqui que o Brasil Paralelos tem essa mania de pegar meias verdades e totalizar, até que nesse vídeo eles não estão tão problemáticos assim, né? Apesar de ter o viés, né, que está sempre presente, né? Mas pegam meias verdades e totalizam isso para desenvolver uma crítica acerca de certas correntes de pensamento que colocam em xeque o conservadorismo, e é isso que ele vai fazer logo em seguida. Ele vai falar do relativismo, e acho que vai ser o ponto de maior escorregão que ele vai dar aqui, né? Estou meio que fazendo esse vídeo aqui de bate-pronto, né? Então é o seguinte, essa ideia de alma, ela respeita digamos assim, a perspectiva religiosa, mas ela não precisa necessariamente da perspectiva religiosa para interpretar a alma única e exclusivamente como um sentido metafísico religioso, né? Então, Jung, lá em tipos psicológicos, ele faz esse tipo de análise, né? E de fato, a questão da meia-verdade que está implícita aí é que, a partir da modernidade, existe, né, um ímpeto de negação dessa ideia de alma, né, através do cientificismo, que se torna demasiadamente, diga-se de passagem, reducionista mediante a perspectiva material. Mas isso não necessariamente está reproduzido de maneira estanque a partir de um relativismo absoluto, né, acerca de um certo fundamento, né, que constitua o corpo, porque por muitas vezes não, predominantemente na tradição filosófica, a alma sempre foi vista, ou um tipo de substância humana, né, sempre foi vista como algo que sustentava a natureza humana. Foi isso que passou a ser contestado de várias outras formas, mas a ideia de alma, ou a ideia de uma certa impossibilidade, né, de definirmos uma certa essencialidade através da materialidade, ela não é necessariamente defendida por certos filósofos, né, que são interpretados como relativistas. O próprio Nietzsche talvez seja citado aqui, né, ele não faz isso, apesar de ser muito compreendido como alguém que era um reducionista materialista. Isso é um equívoco também. Ele também contestava esse sentido metafísico aplicado para a vida, é óbvio, mas ele não era um reducionista materialista, apesar de ter um certo tipo de materialismo, de uma perspectiva imanente ali no Nietzsche, mas não dá para reduzir mediante esse aspecto. Mas vamos ver aqui a continuidade. Dessa matéria, a gente vai chegar numa conclusão óbvia aqui. Então, se não existe transcendência, não existe a moralidade cristã, a tão temida moralidade cristã, que sufoca a gente, reprime, enfim. Então, a gente pode decidir o que é certo e o que é errado. Isso é só um combinado social. Combinando direitinho, mas de fato, todo mundo deixa de lado o cristianismo. É assim que ocorre. E aí, assim, uma das questões que eu vejo na minha área é o relativismo, né? Então, na psicologia, é um negócio absurdo, ou seja... Só que o relativismo ele leva para um fenômeno muito interessante, que é quase como uma ditadura de certas ideias. Então, assim, não, pera lá, não podemos ter uma ideia preferível. Então, todas têm que ter o mesmo poder. Só que a minha vale mais. Aquela que já ficou no trono, aquela que já ficou no trono muito tempo. Isso é bem contraditório o que ele está falando. Porque ela vai oprimir o resto. Ela já oprimiu durante anos, não é o cristianismo, né? Hoje em dia eu tenho escutado muito um discurso das pessoas assim, ainda mais na minha área, né? Olha, tem coisa que precisa ser mudada. Tem coisa antiga que é boa. É muito doido isso, né? Porque ele fala de um aspecto, diz, olha, o cristianismo é só uma ideia que predominou, então não tem uma essencialidade, mas ao mesmo tempo, isso que ele chama de os relativistas, né? E até agora ele não nomeou nenhuma corrente de pensamento, nenhum pensador específico, dizem que todas as ideias têm são equânimes. Isso não é necessariamente verdade, né? Porém, os relativistas afirmam, né, em termo geral,
né? E bem de uma forma bem genérica, porque falar dos relativistas aqui, você está falando de quem? Dos sofistas? Está falando de quem? Quem você interpreta como relativistas? Esses que são denominados como pós-modernos, né? Mas, enfim, se a gente for levar o relativismo mediante uma perspectiva absoluta, né, o que, por exemplo, lá os sofistas defendem é que a medida de todas as coisas, no final das contas, é o próprio homem. O homem disputa entre si determinadas narrativas que corroboram com sua maneira de existir, e se houver condições, né, de impor aquela maneira de existir, né, aquela maneira de existir vai ser imposta, e aí vai ser exigir uma determinada ética, uma determinada essencialidade de uma certa perspectiva específica sobre uma determinada cultura, e vai perdurar. É um pouco o que o Nietzsche fala também, e, em certo sentido, é o que o Jung fala quando ele interpreta o Nietzsche, e, de certa maneira, a própria história da humanidade não nos deixa mentir. E aí, quando ele diz, o relativista diz que todas as ideias têm o mesmo valor, não, ele diz que existem sobreposições que se tornam essencializadas, que se tornam cristalizadas, e que o cristianismo é uma delas que perdurou. Né? Diga-se de passagem. Você pode discordar desse argumento, mas essa é a forma adequada, né, de se colocar. Enquanto o cristianismo se coloca, né, em termos geral, é óbvio, não vou desdobrar aqui, eu sei que o cristianismo é extremamente multifacetado, né, como a verdade última que se apresenta, né, como um comportamento moral específico que deve ser seguido enquanto parâmetro ético. Essa é a grande questão aqui, tá? Só para ressaltar. É legal, é bacana. Só que tem que mudar. Porque lá atrás, eles ainda não tinham chegado nas elucidações que nós contemporâneos chegamos. A ciência vai... Nós somos os hoje somos iluminados. Hoje nós somos iluminados. A ciência vai chegar que ele colocou ponto em dois que ela vai fatores. explicar isso que eu tô te prometendo agora. Então confia no pai aqui, que vai dar certo. Entendeu? E aí o que acontece é exatamente isso. Você começa a ter novas teorias em que essas teorias elas não podem ser negadas. Mas daí você não consegue viver, né? É que no fim das você tira contas, o valor moral, né? Você tira o julgamento exatamente, moral. Né? O que eu vejo que é uma realidade paradoxal, mas é a verdade. As pessoas que não têm acesso a isso não vão entender, mas quanto mais você se afasta da transcendência, tudo na sua vida vira ficção. Então, quanto mais você Repete essa frase? Quanto mais você se afasta da transcendência, tudo na sua Agora vida é hora vira da ficção. lacração. O amor vira ficção, a virtude vira ficção, a amizade vira ficção. Tudo que você vai buscar na sua vida... No sentido de teatro. Teatro, e no sentido também de você esvaziar o real significado daquilo. Por exemplo... Aqui tem algumas questões importantes, né, que ele menciona. Ele menciona primeiramente lá o outro rapaz lá, né, menciona que existe uma ideia de progresso, né, que não necessariamente é defendida por todas essas vertentes que ele denomina, né, como essas vertentes que contestam o conservadorismo, mas de fato, se a gente for pegar a própria ideia dos arquétipos de Jung, existe um certo sentido de repetição na história da humanidade que tenta superar, né, como uma suposta ideia de evolução, que é mantido, mas isso não tem a ver com a perspectiva moral, isso tem a ver com o real. O real se exerce sobre a materialidade ou a forma como você percebe um certo sentido de transcendência, né? E negar que exista um fundamento ou questionar que existe um determinado fundamento que possa ser percebido como estrutura de toda a realidade, né, não é necessariamente transformar tudo em ficção, porque a perspectiva de transcendência, né, ela tem várias formas lógico, fazendo uma má comparação aqui, né, mas ela tem várias formas de poder implicar um determinado sentido, né, de realidade, de veracidade para a vida, né, das pessoas ou dessas subjetividades que se constroem perante, né, a própria realidade mesma. Então é falso dizer que se você abdica da transcendência no sentido tradicional, no sentido do significante, você torna tudo ficção, porque a vida está acontecendo, a vida é acontecimento, né? E a própria transcendência pode se dar inclusive dentro da perspectiva da imanência. Isso é o que pensadores como Heidegger, como Nietzsche, como Deleuze, como Guattari propuseram, né? O próprio Cioran, né, com todo o seu pessimismo, né, de perceber a transcendência do existir na imanência. O próprio Spinoza. Então, abdicar dessa transcendência do significante não é necessariamente negar um sentido da vida enquanto um ímpeto ficcional. Isso é uma falácia.
tá? Exemplo, generosidade. No mundo moderno, a generosidade é isso, uma virtude enlouquecida. Você tem hordas de pessoas que estão pregando a generosidade, mas é uma generosidade que vem via Estado, com impostos para taxar os ricos. Então, tudo. Onde ele quer chegar? Todo mundo é generoso, mas dentro de uma agenda Que o ideológica. Estado seja generoso, e a generosidade às vezes confunde com tolerância. Não, dar a esmola para um pobre é uma certa forma, não é o jeito certo. A caridade pessoal não é o jeito certo. O jeito certo é você votar em políticos e eles, por meio da máquina do governo, eles vão ajudar. Isso, de certa forma, é até você, às vezes, criar uma humilhação, criar um constrangimento para a pessoa. Sendo que daí você perde a caridade pessoal, você perde que é uma virtude pessoal, né? Não é uma coisa que você pode institucionalizar e fazer assim, vamos fazer da generosidade uma política pública de Estado. E é isso que eles estão fazendo. Então, você vê a volta toda que eles dão e vê onde é que eles querem chegar no final das contas, né? Para uma defesa de uma perspectiva neoliberal, né? Que é o fascismo de sapatênis. Né? Toda uma contestação de uma certa ideia de essencialização do homem, né? Ou, na verdade, uma contestação das correntes que eles não nomearam aqui, né? De contestação desse ímpeto de essencialização do homem, para dizer que se perde um determinado ímpeto moral que é colocado de lado. A questão não é perder a dimensão moral, isso é improvável que aconteça, né? Mas é contestar certas maneiras morais ligadas a uma ideia de subjetividade específica, que esteja ligada a uma certa ideia de liberdade específica, ligada a certas ideologias que vocês defendem, diga-se de passagem, né? Então, quando eu digo, ou quando vocês dizem, na verdade, né, isso é um parâmetro ideológico que usa o Estado como uma defesa, né, de políticas públicas estatais para prestar um certo assistencialismo e a própria ideia de caridade se perde. Vocês estão defendendo, no final das contas, que as pessoas não se responsabilizem, que o Estado não se responsabilize por essas pessoas, né? E que se cultue dentro de um ímpeto de caridade, né? A partir dessa caridade subjetiva, né? No qual o Estado não tem um papel, né, de prestar a essas pessoas um mínimo de subsistência. Lógico que a própria ideia de Estado é complicada em termos geral, né? O próprio marxismo critica a ideia de Estado, mas a gente precisa passar por transições, né, para extirpar o Estado, né? Mas, em certo sentido, dentro desse contexto social no qual nós vivemos, não podemos simplesmente extirpar o Estado ou tirar a responsabilidade do Estado perante as condições nas quais essas pessoas vivem, porque o Estado é que criou essas condições. O Estado é um aparato de violência que produz regulação. Então você vê que todo o discurso deles está direcionado para se encaminhar, né, pela defesa de um conservadorismo bizarro, né, se é que existe conservadorismo que possa ser aplicado no ímpeto social de maneira minimamente humana, né, ligado a essa perspectiva neoliberal que é ideológica. Então, eles defendem uma ideologia e acusam, né, pessoas que contestam essas abordagens estratificadas, né, de moral, de concepção, uma certa concepção econômica elitista, como ideólogos, né? É bem a característica desse veículo. Então, não recomendo, né, que você, se você é inscrito, se desinscreva do Brasil Paralelo, que é uma chuva de desinformação. Esse não é nenhum dos piores vídeos, sabe? Eles foram até a menos, né? Mas de forma implícita ali, tem muita coisa bizarra, como eu pude ressaltar aqui, né, dentro desse vídeo. Então se inscrevam aí no canal, compartilhem, considere apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoio segue na descrição, tá? Deixa a tua opinião, o que é que você achou aí desse vídeo. Enfim, né? Adentre nos nossos grupos aí na descrição e até o próximo vídeo do canal Get Filosófico. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.